Bom, então nesse vídeo você vai aprender o que é gestão financeira, se o formado em gestão financeira só pode de fato atuar como gestor financeiro, quais são as subdivisões do setor financeiro e o que cada área específica faz, quais são os relatórios mais utilizados dentro do setor financeiro, qual o principal relatório, ao meu ver, referente ao setor financeiro, qual relatório que eu acho mais principal, se é preciso entender relatórios contábeis quando se trabalha no setor financeiro, quais são os termos mais populares dentro do setor financeiro, as terminologias, né, que o pessoal sempre está falando uma hora ou outra ali, que às vezes um setor de fora, querendo ou não, nem sabe muito bem do que se trata, mas o pessoal, né, a equipe do financeiro sabe do que está sendo falado, qual a principal função do setor financeiro mediante as funções dos demais setores dentro de uma determinada organização, se no setor financeiro é possível atuar diretamente com a bolsa de valores, bem como também o setor financeiro sofre algum tipo de pressão, qual o nível de pressão do setor financeiro comparado aos setores da empresa, né, os demais setores. Isso daí a gente vai ver numa escala bem interessante também. Qual o nível de dificuldade ao trabalhar em um setor financeiro? Mesmo você gostando da área financeira, será que você ainda vai ter estresse? Enfim, esses, né, que eu acabei de mencionar, bem como outros termos que, se você quiser só pausar o vídeo aí e ver, terminar de ler aí certinho, eu vou estar ensinando para você, abordando aqui nesse vídeo. E cabe a ressaltar que esse vídeo é um complemento referente a um vídeo que eu gravei lá em setembro de 2025, certo? Faculdade de Gestão Financeira, tudo o que você precisa saber. Então, caso você não viu o primeiro vídeo, que é esse que está aparecendo na tela, não precisa se desesperar, certo? Termina de assistir esse vídeo aqui e logo após você terminar, é só você ir para aquele vídeo de lá, né? Aquele vídeo foi, de fato, tudo que o profissional formando em gestão financeira precisa saber sobre a faculdade, bem como os pontos, né, os principais campos de atuação do futuro profissional formado em gestão financeira. Esse vídeo aqui, ele vai ser um complemento, mas vai ser mais voltado a tudo que você precisa saber sobre o setor financeiro. Isso, no caso, conforme está na tela, é um tutorial definitivo, certo? Não vai ser nenhum tutorialzinho raso igual esse que você vê na internet, não. Assim como as pessoas estão falando bem do primeiro vídeo, sou imensamente grato, né, por vocês realmente estarem gostando do conteúdo. Assim como foi o primeiro vídeo, vai ser esse aqui também. De modo detalhado, ponto a ponto, só que sem encher linguiça. Eu vou falar o que realmente a pessoa precisa saber. E por que eu achei interessante trazer um complemento daquele vídeo lá? Porque de nada adianta a pessoa se interessar sobre a teoria, na teoria tudo é bonito, né? Como que a pessoa vai trabalhar, salário que vai ganhar, enfim. A pessoa se sente ali, ó, lisonjeada, com o olhinho brilhando. Nossa, vai ser um mar de rosas, perfeita, a profissão da minha vida. Show de bola. Esse vídeo não é para te desanimar, mas é para realmente pontuar para você que, bem como existem pontos positivos, tem os contras também, prós e contras. E mediante isso você vai colocar na balança e ver de fato o que realmente se adapta para você. Se a gestão financeira realmente é uma profissão que cabe, né, para você, se está no seu gosto mesmo ou não. Bom, antes de mais nada, eu já tratei o que é gestão financeira, só que a gente precisa entender o conceito para depois ir para as próximas partes teóricas, certo? Gestão financeira nada mais é do que o conjunto de processos e medidas que vai possibilitar o gestor financeiro a tomar uma análise, um planejamento e um controle financeiro mais inteligente e adequado. Então, esse é o conceito principal de gestão financeira. Entendido esse conceito, vamos para o próximo tópico. O formado em gestão financeira só pode atuar como gestor financeiro? Essa é uma visão bem comum, né? Eu descobri e quis trazer esse tópico aqui porque muitas pessoas me perguntam. É uma visão comum, conforme está no slide, porém é um pouco equivocada. O cargo de gestor financeiro é uma consequência de experiência acumulado. Ele não é um ponto, né, uma porta de entrada para o setor financeiro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Dentro do setor financeiro não existe só gestor financeiro. Tem outros cargos, né? Conforme está ali, auxiliar financeiro, assistente, analista, júnior, pleno, sênior, analista de crédito e risco, supervisor financeiro, coordenador financeiro. Esses foram os cargos aqui, assim, bem básicos que eu trouxe. Existem instituições que têm cargos até mais amplos do que esse para o setor financeiro, porque isso vai variar de acordo com o porte da empresa. Se a empresa é maior, tende-se a mais pessoas trabalhar no setor financeiro, e aí então vão existindo mais definições de cargos, certo? Então, resumindo, as pessoas que formam em gestão financeira não exclusivamente só podem atuar como gestor financeiro, não. Pode atuar com qualquer outro cargo que está descrito aí, certo? Então não precisa se desesperar, pensar que, nossa, eu quero entrar naquela empresa, mas o gestor financeiro de lá está trabalhando lá já tem 60 anos, então é só quando ele sair que eu vou conseguir entrar. Não, existem outros cargos, é super
tranquilo, certo? Um ponto bem interessante que eu trouxe aqui também é que os formados em gestão financeira, estrategicamente, estão sendo mais contratados pelas empresas em comparação aos profissionais formados em administração, ciências contábeis e cursos afins, considerando a minha análise, né, que eu efetivei aqui então, nos últimos 2 anos. Ah, como assim? Formar em ciências contábeis então não vale a pena? Formar em administração não vale a pena? Interessante eu ressaltar, eu pontuo aqui. Eu estou falando referente ao setor financeiro, certo? Quando você se forma no tecnólogo de gestão financeira, conforme eu disse para você, né, nos vídeos anteriores também, o tecnólogo é um curso exclusivo, voltado exclusivamente ao setor financeiro. Enquanto a administração, ela vai englobar uma gama ali, né, de conhecimentos referente a diversos setores. Pontuo que são conhecimentos um pouco mais rasos, né? Vai tratar a parte gerencial, vai tratar a parte assistencial, enfim. O profissional tecnólogo que formou em gestão financeira ou qualquer outro curso tecnológico, ele vai ter conhecimentos voltados exclusivamente à área de atuação. Então, por esse motivo, né, as empresas estão contratando mais pessoas formadas em gestão financeira mesmo, tecnólogo de gestão financeira, para atuar no financeiro, em comparação a pessoas que têm outros cursos de graduação. Cabe ressaltar também, só mencionando para não vir nenhum tipo de polêmica aqui, se você quer entrar na área contábil, o curso de ciências contábeis obviamente é a melhor opção. Se você quer trabalhar então com administração de modo geral, o curso de administração vai ser melhor do que o de gestão financeira. Eu estou pontuando que o curso de gestão financeira é mais interessante para a pessoa que tende e quer, né, almeja trabalhar dentro do setor financeiro. São apenas dados estatísticos, então cabe a você avaliar e decidir qual a melhor opção encaixa para o seu perfil. Mas quem que sou eu para poder estar passando todos esses tipos de coisas? Quem que sou eu para poder estar falando sobre gestão financeira? Prazer, meu nome é Renan, tenho 24 anos, sou formado em gestão financeira pela Universidade Paulista desde 2022, formei no finalzinho de 2022 e atuo na área desde a graduação até então. Na verdade, atuo até antes mesmo de ser formado, né? Durante a minha graduação eu já trabalhava então no setor financeiro. Além disso, também já trabalhei com consultoria financeira, só que atualmente eu estou almejando em empreendedorismo, trabalhando CLT ainda no setor financeiro. Já prestei consultorias financeiras para empresas de pequeno porte e médio porte também. Atualmente eu não estou mais prestando consultorias, estou apenas utilizando meus conhecimentos para empreender, bem como estudando outras áreas para poder aplicar os meus conhecimentos de gestão financeira em projetos mais alternados, certo? Mas resumindo, tudo que eu estou passando aqui para você não são meras teorias, tudo é com base naquilo que eu estudei na faculdade, bem como o que eu vivenciei e presenciei ao longo da minha vida profissional. Então eu tenho base para poder passar tudo isso que eu estou passando para você. Não é nenhuma abobrinha, tudo isso que eu estou pontuando eu tirei dos meus conhecimentos e transmiti para o slide. Então espero muito que você aprenda bastante conceito e se você tiver alguma dúvida, pode estar comentando aqui embaixo. Então eu espero muito que você aproveite esse conteúdo, que você aprenda bastante. Eu não cobro nada de você, certo? Você pode ficar tranquilo que até o final desse vídeo eu não vou te vender nada, só estou aqui para poder ajudar mesmo. A única coisa que eu te peço é que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Ah, mas pra quê? Eu não sei se eu vou gostar do conteúdo. Se você não gostar, chegou no final do vídeo, Renan, o vídeo foi uma porcaria, não gostei. Pode remover o like, pode remover a inscrição, certo? Mas já deixa o like e inscrição de início, porque depois as pessoas vão vendo o conteúdo ali e acaba esquecendo, certo? E é um ponto positivo também, até porque de acordo com mais conteúdos que forem saindo aqui no canal, você também já vai estar sendo notificado aí pela própria plataforma do YouTube, certo? Além disso, peço para você também, se você tem algum outro tipo de dúvida, alguma outra questão que tá ali pertinente na sua cabeça, comenta aqui embaixo, pede um tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal. Peço muito para você comentar, até porque de acordo com o seu comentário, né, eu vou saber então o que a maioria está querendo ver como conteúdo aqui no canal e dessa forma eu vou estar aqui então concatenando as informações e trazendo em forma de vídeo, certo? Quais são as subdivisões do setor financeiro e o que cada área específica faz? Interessante falar que dentro da empresa, assim como existem setores que tratam respectivas áreas, cada setor tem a sua própria subdivisão, isso é, a divisão de tarefas para que o setor não vire uma bagunça, certo? E tratando-se do financeiro, a gente tem aqui então contas a pagar, contas a receber, tesouraria, planejamento financeiro e controladoria. Interessante ressaltar que essas informações eu peguei de acordo com as empresas que eu analisei, quais foram os cargos que mais se repetiram dentro do setor financeiro
das empresas nas quais eu analisei. Mas ressalto, para não ter polêmica novamente, cada empresa tem a sua própria subdivisão de setores. Não vale considerar isso aqui como um padrão universal, certo? Tratando aqui do exemplo que eu trouxe aqui para vocês, contas a pagar. O que faz o contas a pagar? Ele controla as obrigações financeiras, prazos de pagamento e saídas de caixa. Ou seja, ele fica responsável por estar ali então gerenciando todos os recursos que já entraram e destinando para as contas, né, as possíveis obrigações dentro do setor, certo? Controlando prazos de vencimento e afins. Concomitante com contas a pagar, fica o contas a receber, que fica ali os dois juntinhos trabalhando junto. O contas a receber ele fica responsável por acompanhar aquilo que está sendo faturado, né? Ou seja, poxa, faturei um valor X. Isso daqui, então, tecnicamente é para a gente receber. Ah, chegou na data Y, venceu a fatura, né? Não recebemos o valor que a gente tinha previamente projetado. O que a gente vai fazer? Entrar com cobrança. Em caso de inadimplência, obviamente, a gente vai efetivar cobranças frequentes até receber o valor que a gente tinha previsto para poder entrar. Verificando todos os índices de inadimplência para poder calcular possíveis dados para posicionamento de indicadores, entradas de recurso, ou seja, o contas a receber vai ficar responsável por ter no radar tudo aquilo que a empresa recebeu, tem para receber, para poder sinalizar o contas a pagar. Dessa forma, o contas a pagar vai negociar junto a fornecedores, enfim, ótimos prazos para que venham se enquadrar dentro da data pré-estipulada do recurso que tem para poder entrar na empresa, certo? Tesouraria gerencia o caixa, saldos bancários, aplicações financeiras e conciliações. A tesouraria ela vai ficar responsável então por estar deixando o sistema fidedigno, né, para a par com a contabilidade, né, até porque todos os tipos de lançamentos que tiver no sistema referentes ao setor financeiro tem que bater com a contabilidade. Então, a tesouraria vai ficar responsável por isso, gerenciando ali o caixa, né, tudo que a empresa tem de recurso, até onde pode ir, saldos bancários, né, para poder informar ali então ao contas a pagar, né, enfim, contas a receber. Ah, entrou tal crédito, contas a receber. Contas a receber vai lá e efetiva baixa. Ah, contas a pagar, tem tal recurso que pode ser utilizado para poder pagar as obrigações. Contas a pagar vai lá e efetiva então os pagamentos com base nesses cálculos. Já a parte de planejamento financeiro, né? Planejamento financeiro nada mais é do que você antecipar tudo aquilo que tende a acontecer dentro do setor financeiro, almejando a minimização de erros. Eu acho que essa é a melhor definição, né? O planejamento financeiro vai elaborar orçamento, projeções, cenários e análise de desempenho. Ou seja, vai elaborar todo o orçamento, projeções para o contas a pagar estar adequando, né, os vencimentos das faturas previamente estipulados dentro das projeções de entrada de recurso, cenários e análise de desempenho. Ou seja, além da projeção, o planejamento financeiro vai verificar, pós entrada de recurso, pós pagamento de obrigação, tudo aquilo que está dando certo, tudo aquilo que está dando errado e fazendo planejamentos para, de certa forma, estarem melhorando ali então a operacionalização financeira. A controladoria ela vai analisar os resultados, indicadores, custos e vai apoiar também a tomada de decisão estratégica, junto à parte da gerência, né, da diretoria, enfim. Esse vai ser o papel da controladoria. E o que é diferente da controladoria para o planejamento financeiro? O planejamento financeiro ele vai focar especificamente na melhora da operacionalização dentro do setor financeiro. Já a parte de controladoria vai querer ver todos os resultados em tempo real que estão sendo obtidos ali pelo financeiro, bem como da contabilidade, mas enfim, falando especificamente do financeiro, vai ficar vendo todos os resultados em tempo real, avaliando indicadores, custos e dessa forma vai estar montando relatórios com base nisso também para poder estar sendo apresentados para a parte da diretoria, bem como dos gestores dos demais setores, para que o processo de tomada de decisão venha a ser o mais fidedigno e assertivo possível. Acho que essa decisão fica bem interessante. Deixei então um organograma bem interessante para vocês estarem avaliando, né? A equipe financeira ali sendo como a base, né, para todo ali o setor financeiro, entrando no contas a pagar, receber, tesouraria, planejamento, a parte de controller, gestor financeiro e por fim ali então desovando na parte da diretoria e acionistas. Quais são os relatórios mais utilizados no setor financeiro? Primeiro relatório é o fluxo de caixa, seguido então pelo contas a pagar e a receber, DRE, que é a demonstração ou demonstrativo do resultado do exercício, relatório de projeções financeiras é o forecast, relatórios de inadimplência e o que cada
relatório desse daí tende a trazer de positivo para a gente? Voltando no fluxo de caixa, o fluxo de caixa, eu vou até mostrar um exemplo mais interessante logo a logo para vocês, mas vamos para a parte teórica primeiro. O fluxo de caixa vai controlar as entradas, saídas e o saldo financeiro. Relatório de contas a pagar e receber. Vai ser aquele relatório que vai dar para a gente todas as obrigações que a gente tem para poder cumprir, no caso da determinada empresa, bem como possíveis entradas de recursos considerando que foi faturado. DRE. A DRE vai analisar o lucro ou prejuízo por período, ou seja, vai ser o acumulado, né? Geralmente costuma-se observar a DRE por semestre, por ano, né? 2023, 24, 25. E ao meu ver, a DRE é interessante analisar, cada pessoa analisa de um jeito, mas eu acho interessante analisar no mínimo 3 competências. Se você vai analisar uma DRE semestral, analisa pelo menos 3 semestres. Se você vai analisar uma DRE anual, analisa pelo menos 3 anos, até porque um ano para o outro não vai ter como a gente considerar um determinado padrão, o que ocorre dentro da operacionalização da empresa, certo? Orçamento versus realizado. Vai ser uma comparação entre o planejado e o que foi executado, ou seja, tudo aquilo que você planejou de fato foi concretizado? Então esse relatório vai trazer aqui para a gente. Projeções financeiras, as estimativas de resultados financeiros, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente tem para poder ter de resultado futuro, então as projeções servem para isso. Relatórios de inadimplência, é o controle de atrasos e riscos de recebimento. Isso daí é mais utilizado pelo contas a receber, mas cabe-se também interessante pontuar que o contas a pagar fica de olho nesse relatório, sinalizar o contas a receber. Olha só, a gente não recebeu isso aqui não, cara, tô precisando pagar tal coisa. E fica dessa forma então. Qual o principal relatório do setor financeiro? Aí eu trouxe uma demonstração para vocês aqui, né? O fluxo de caixa, ao meu ver, é o principal relatório dentro do setor financeiro. Sem o fluxo de caixa, você pode ter ali suas contas, né, de forma totalmente desorganizada. Você tem contas, mas não sabe o que de fato tem que pagar, não sabe estruturar o que tem que ser pago. Pode ter recurso entrando, mas você não sabe quanto que está entrando. Então, sem o fluxo de caixa, né, o financeiro, ao meu ver, não é nada. Tenho o meu exemplo de fluxo de caixa, analítico e sintético. Trouxe 2 exemplos para vocês aí. Sendo o analítico, ele pontua detalhe por detalhe, tintim por tintim. Se eu tive 3 vendas, ele vai colocar ali que eu tive 3 vendas. Venda 1, venda 2, venda 3. Se eu tive 2 saídas, ele vai colocar venda 1, venda 2, venda 3 e saída 1, saída 2. É assim que vai ter, então, o fluxo de caixa analítico. Ele vai dar uma forma, né, para você enxergar ali tudo que está acontecendo de tempo real, detalhe por detalhe. Já o fluxo de caixa sintético, ele vai estar mostrando ali para a gente ali todos os tipos de movimentação acumuladas dentro do dia, certo? Como por exemplo ali, olhando o segundo quadrinho ali agora, galera. Segunda, 1º de novembro, o total de entradas foi de 15 mil, sendo 10 mil de cartões de crédito e 5 mil de boleto. Interessante pontuar que dentro dessas vendas pode ter 40, 50 vendas, como 4, 5, 6 vendas, né? Vai depender de acordo com o produto. Esse daqui não vai mostrar para você qual o produto que você está vendendo, mas ele é fidedigno para você saber quanto você tem de fato entrando, bem como os totais de saída e com o que você está gastando, né? Olhando ali na segunda-feira, entrou 15 mil, saiu 2.500. Ele vai explicar tudo certinho ali, né? Com fornecedores, salários, férias, rescisão, 3.500, outras despesas. Então ele vai pontuando tudo ali, sendo a dedução de tudo. O saldo operacional ficou em 2.500, o saldo inicial 1.500, o saldo final R$ 4.000, certo? Cabe-se ressaltar que o fluxo de caixa analítico e sintético não é uma linguagem universal, certo? É o que eu vejo as pessoas mais falando no dia a dia, bem como que da forma que eu aprendi. Mas existem pessoas que chamam o fluxo de caixa de outras nomenclaturas aí também, só para poder pontuar que não é uma linguagem universal a parte de analítico e sintético denominadas ao fluxo de caixa, certo? É preciso entender relatórios contábeis quando se trabalha no setor financeiro? E aí, o que você acha, hein? Sim, é essencial interpretar DRE, balanço patrimonial, conceitos contábeis, né, para poder fazer análises corretas. Considerando também que o financeiro, conforme eu mostrei ali agora para vocês, né, junto à parte de tesouraria, tem que andar par a par, lado a lado com a contabilidade. Então, deve-se entender sim os relatórios contábeis, certo? Os principais relatórios contábeis já é ali então um ponto bem positivo para você estar entrando ali para o setor financeiro, certo? E um ponto bem interessante também, não venham achar que, caraca, eu vou entrar no financeiro, eu tenho que saber também de relatório contábil. Além dos relatórios financeiros, que são muitos, eu tenho que saber DRE, balanço patrimonial. Vai ficar ali então maluco ali, olhando uma folha, olhando outra, tem que aprender. Cara, é com calma, certo?
tudo vai se aprimorando com a prática. Então você pode ser bem cru ali nos relatórios, mas eu acredito que é a partir do momento que você pega a DRE para analisar, é a partir do momento que você pega um fluxo de caixa, é a partir do momento que você pega um balanço patrimonial para visualizar que as suas interpretações vão ficando mais assertivas. Não é necessário entrar sabendo de tudo. As habilidades vão sendo aprimoradas com o tempo, certo? Quais são os termos mais populares do setor financeiro? Ih, caramba, tudo aquilo que as pessoas ali, os doidões do setor financeiro, eu falo doidões com muito amor, cara, porque a área financeira, cara, pra mim é uma área imensurável, cara. O setor financeiro é o coração da empresa. Eu gosto muito de fazer o que eu faço hoje em dia. Indo para a parte das terminologias, superávit é uma coisa que as pessoas sempre falam, né? Superávit nada mais é do que a diferença positiva entre as receitas e as despesas de uma determinada empresa, em contrapartida do déficit, que é uma diferença negativa entre as receitas e as despesas de uma determinada empresa. Fluxo de caixa, novamente um bonitinho aparecendo aí. Eu quis trazer na terminologia porque a todo momento as pessoas ali no setor financeiro pontuam, fluxo de caixa, como é que está o fluxo de caixa, não sei o quê. Então a pessoa que é leiga pode ser que não entenda fluxo de caixa, o que é isso? Quis trazer também na terminologia. Novamente pontuando, fluxo de caixa é aquele relatório, né, que controla as entradas e a saída de dinheiro em um determinado período, mostrando o saldo disponível e a capacidade de pagamento da empresa em um determinado dia ou um determinado período, certo? A liquidez é a capacidade da empresa, né, efetuar, né, pagamento de suas obrigações considerando o curto prazo. Já a margem é o percentual, no caso em porcentagem, né, conforme está descrito ali, que vai indicar quanto a empresa ganha sobre as vendas após os custos e ou as despesas, certo? DRE, demonstrativo do resultado do exercício. É um relatório que vai mostrar se a empresa teve lucro ou prejuízo em um determinado período. Por isso que os gestores, né, sejam gestores contábeis, gestores financeiros, costumam olhar, né, a operacionalização da empresa, em questão de resultados numéricos, junto ao DRE, justamente para poder saber em quais pontos estão sendo assertivos e quais pontos ainda necessitam melhorar. Obviamente mencionando, não é DRE só de um ano ou de um semestre que você vai estar acompanhando. Cabe-se ressaltar períodos, né? Você vai olhar uma DRE de anual, você vai considerar ali então no mínimo 3 anos. Você vai olhar uma DRE semestral, no mínimo 3 semestres. Ao meu ver, acho que as coisas ficam um pouco mais interessantes a partir disso, porque dá para poder fazer o comparativo de padrões. EBITDA é um indicador que vai mostrar o resultado operacional da empresa antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Entrando para dois pontos aqui bem interessantes que ainda tem muitas pessoas que confundem, eu particularmente confundi muito ao longo da minha graduação, é a diferença da parte de custo e despesa. O custo nada mais é do que o gasto diretamente ligado à produção ou à prestação do serviço, ou seja, todo o gasto que você vai ter com a sua operacionalização. Já a despesa é o gasto necessário para poder manter a empresa funcionando, sem ligação direta com aquilo que você está produzindo. Seja a conta de água, conta de luz, enfim, nada diretamente voltado à sua produção ou seu produto. Já o orçamento, quando as pessoas falam, faz um orçamento X para mim, faz um orçamento Y. O orçamento vai ser um planejamento financeiro que vai definir as receitas, custos e despesas futuras, certo? Forecast, que é aquela previsão. É a revisão periódica das projeções financeiras com base nos resultados atuais. E falando-se de inadimplência, é o atraso ou não quitação, não pagamento de valores devidos à empresa, bem como valores que são devidos à sua empresa. Se um cliente está inadimplente, considera-se então que você está pendente de recebimento referente àquele cliente. Se você está inadimplente com alguma empresa ou com algum fornecedor, significa que você deve pagar, né, quitar suas obrigações com aquele determinado fornecedor. Qual a principal função do setor financeiro? Conforme mencionei para vocês, o setor financeiro é o coração da empresa. De nada adianta ter uma empresa bem estruturada se o financeiro for uma porcaria, for uma desorganização. O objetivo ali então do financeiro é garantir a saúde financeira da empresa, controlando recursos e apoiando decisões estratégicas com base em relatórios financeiros, certo? Com base em tudo isso que eu pontuei anteriormente aí para você. No setor financeiro é possível atuar diretamente com bolsa de valores? E aí, o que você acha? Muitas pessoas me perguntam sobre isso, mas é raramente, certo? Nas empresas, o setor financeiro normalmente não opera diretamente na bolsa, e sim, quando tem algum tipo de operação na bolsa, eles costumam terceirizar, né? Não o setor financeiro exclusivamente, mas a diretoria da determinada empresa terceiriza
justamente para corretoras de valores, para bancos, né? Enfim, assessorias financeiras, ficando o setor financeiro responsável por avaliar, acompanhar e decidir com base nas informações recebidas. O que eu quis dizer com isso? Vamos lá, considerando a compra de ações na bolsa. Supõe-se que a diretoria de uma determinada empresa quer fazer compra de ações na bolsa. Ela vai então direcionar a ordem para a corretora, para a assessoria financeira, para determinado banco. O banco vai executar a ordem, ou seja, vou comprar 3 ações da empresa X. Comprou as ações da empresa X, o financeiro vai ficar responsável então por estar avaliando. Poxa, essa empresa X, as ações da empresa X estão trazendo lucro? As ações da empresa X estão trazendo prejuízos para a empresa? O que dá para poder mudar? Então vai fazer uma determinada análise, com base nisso, passar para a diretoria, né, no caso para a coordenação fazer uma nova análise mais estruturada, passar para a gerência avaliar, trazer indicadores para apresentar para a diretoria, certo? É um conjunto então até chegar de fato no denominador comum mais positivo então para a empresa. O setor financeiro sofre pressão? Qual o nível de pressão comparado a outros setores? Eu trouxe até um organograma bem interessante aqui para poder mostrar para vocês. Só que antes de eu começar a falar, porque tudo dá polêmica, as pessoas vão entender tudo que eu estou falando errado, né? Porque já aconteceu algumas das vezes. Nível de pressão não é nível de preocupação, nível de atividades que as pessoas desempenham. Não estou falando que é universal, é verídico, tudo isso para todos os casos possíveis. Não, certo? Não estou falando que o setor financeiro trabalha mais que vendas, que as vendas trabalham mais que a produção, ou então que a administração é o setor que menos trabalha. Não, o nível de pressão. Nível de pressão é o nível de cobrança que é incidido sobre determinado setor, certo? O financeiro tem cobrança tanto com a parte da coordenação, tem cobrança tanto com a parte da direção, que espera resultados mais assertivos e um melhor gerenciamento de caixa. O setor financeiro tem ali então um nível significativo de pressão com cobrança, né, de clientes inadimplentes. O setor financeiro tem um nível de pressão significativo com fornecedores. Se você deixa de pagar alguma obrigação, os fornecedores vão em cima de você para poder protestar o título vencido, para poder judicializar se você atrasar demais ali, então, a demasiado, né, o prazo ali, se você atrasar em excesso. Então, o nível de pressão do setor financeiro está ali em torno de 80%. Isso vai ficando atrás da gerência e da diretoria, certo? Então, cabe a vocês ali analisarem certinho. Se você tem um outro ponto de vista diferente, né, desse termômetro mostrado aí, você pode comentar aqui embaixo o que você acha, né? Qual setor que você acha que tem mais pressão aí, então, dentro de uma determinada empresa. Comenta aqui embaixo, sua opinião é muito bem-vinda, eu vou ler todos os comentários e se você comentar eu vou dar um coraçãozinho, certo, galera? Qual o nível de dificuldade ao trabalhar em um setor financeiro? Eu diria que é médio a alto, porque exige precisão, organização e capacidade analítica. Você não só vai ficar ali organizando papel todo dia, você vai trabalhar sabendo o que vai acontecer. Não, o setor financeiro é imprevisível. Cada dia tem um tipo de atividade diferente, né? Tem dia que você precisa priorizar um tipo de atividade, outro dia você já foge totalmente ali do que foi planejado, você já tem que se redobrar para poder distribuir sua atenção para outro tipo de atividade. Então, é uma coisa ali que exige muita organização, capacidade analítica para que ocorra o mínimo de erros possíveis durante o processo, até porque a gente está falando de dinheiro, né? Se houver uma má administração, é responsável até por quebrar a empresa, então tem que ser bem preciso naquilo que você está fazendo. Então, a dificuldade de médio a alto. Mas eu estou falando isso daqui para poder te desanimar? Não. Até porque eu pontuo assim, que eu entrei no setor financeiro bem cru, cara. Eu entrei no setor financeiro, não era nem formado. Então, muitas das coisas eu aprendi, eu fui ver na faculdade, eu já tinha aprendido na operacionalização, no meu dia a dia ali atuando dentro do setor financeiro. Então eu digo para você, você formou? Você pode ter formado, mas se você não tiver prática, você não vai ter aquele embasamento para poder estar seguindo ali então no seu dia a dia. Pode ficar tranquilo que é no empirismo, né, de forma empírica, no dia a dia ali, quando você pega para poder colocar em prática que você vai não só aprendendo, como aprimorando suas habilidades. Então fica tranquilo. O setor financeiro pode ter pressão, pode ser difícil, mas é tudo dia após dia, né? Você vai aprendendo, se não deu para fazer, você não vai ser crucificado, então pode ficar tranquilo que é tudo com calma, certo? Tudo no seu tempo e aos pouquinhos as coisas vão dando certo. Não desista da área financeira se você realmente gosta, certo? E entrando justamente nessa parte, né? Mesmo gostando da área financeira, você ainda vai ter estresse? E aí eu vou ler aqui primeiro, depois eu comento aqui com vocês.
Eu digo que nessa parte é que você vai realmente ver se você ama a área de fato, pois independente de você gostar de fato da área, os problemas vão surgir e no meio das dificuldades, você vai avaliar diante das capacidades de resolução se a área realmente vai de acordo com os seus objetivos. Ou seja, você gostar daquela parte bonitinha, foi o que eu mencionei aqui no começo do vídeo. Todo mundo gosta, né? Na teoria tudo é bonito, tudo é maravilhoso, mas mesmo você gostando de fazer aquilo, os problemas vão surgir. Vai ter um dia ou outro que você vai ficar encabulado numa área, vai ficar amoroso, um serviço chato, mas o que importa no final disso tudo é você chegar no final do dia pensando, caraca, eu fiz tal coisa, passei por tal dificuldade, mas deu certo. Eu gostei desse feeling, né, desse sentimento aí, e isso para mim é o importante. Você vai ter muitas e muitas dificuldades, mas vai ter muitos e muitos também que vão superar as dificuldades de pontos positivos. E se você vê que mesmo nas dificuldades do dia a dia você realmente gosta de fazer aquilo, isso vai determinar então se realmente a área vai de acordo com os seus objetivos e se realmente é isso que você ama fazer. Indo para a parte da cansativa, né? Reunião sempre é um ponto, assim, bem decisivo. Só que existem reuniões que de fato são muito cansativas. Quais são os tipos de reuniões que são cansativas? Reuniões sem dados. Existem setores que vão para o tipo de reunião sem nenhum dado, sem nenhuma decisão clara, objetiva. E também tem aquelas reuniões que são para poder apagar incêndios. Aconteceu um pepino muito grande. Você vai ter que se deslocar do seu setor para a reunião o mais rápido possível. E esse tipo de reunião é cansativo porque exige muita atenção, capacidade de tomada de decisão e sem muitos dados ali obtidos. Né? Ou seja, às vezes você vai ser obrigado a tomar uma decisão só com base nos seus conhecimentos pré-existentes e fazer essas avaliações ao longo do tempo, né? Porque a reunião para apagar incêndio geralmente é de uma hora para outra. É foda, cara, é foda. Uma coisa que é bem cansativa, isso eu vou até ler para você, que surge até engraçado, né? Ainda assim, existem setores que vão para uma determinada reunião sem apresentação de nenhum dado e querem que apenas você explique o problema, tá bem em aspas ali, né? E apresente soluções de forma individual. Ou seja, se der algum tipo de merda, as pessoas vão falar: não, eu fiz isso porque foi fulano que pediu para poder fazer. Cara, isso é uma coisa muito chata, muito ruim e estressante na maioria das vezes, certo? Às vezes as pessoas vão para a reunião só por ir mesmo, não estão nem se importando com o problema e querendo ou não, financeiro, cara, é a ponta de tudo ali. Tudo vai desovar no financeiro. Se você fizer alguma coisa ali que não for realmente bem calculada, bem pensada, no final de tudo ali vai cair em cima do financeiro. Então tem que ter aquele jogo de cintura, né? Tem que se falar, né? Chegar a um denominador comum junto a demais setores, né? Se a reunião for com demais setores, e juntos tentarem chegar a um denominador comum. Deve-se ter jogo de cintura nesses momentos. Agora um ponto aqui que, nossa senhora, velho, é uma das coisas que eu mais escuto no dia a dia. O setor financeiro é um setor ruim. Por que o setor financeiro tem fama de ruim? Porque é o setor que vai simplesmente parar, vai barrar todo mundo. Falar, não, isso daí não tem como ser efetivado no momento. Não, isso daí não dá para poder a gente fazer agora. Então, as pessoas dos outros setores, elas veem toda a operacionalização, mas não veem o coração da empresa, né, o financeiro. Qual o real cenário financeiro do dia? A empresa está com recursos, está devendo, está no negativo. Então, assim, o financeiro tem que fazer esse controle, cara. Tá vendo que vai dar merda? Não, não vai dar para fazer hoje. Vai dar para fazer só daqui tanto tempo. E por isso, né, o setor financeiro é enxergado em muitas das vezes como setor ruim. Mas não é ruim, certo? Não, meu ver, é o setor que mais veste a camisa da empresa. E todas as vezes que o financeiro fala não, com dor no coração mesmo, né? Porque às vezes a gente quer fazer, mas a gente tem que agir sempre na razão, sempre em prol da empresa, né? Objetivando sempre o que é mais benéfico para a empresa naquela determinada ocasião. É só o gestor financeiro que toma decisões? Aí que você se engana. Muitas pessoas vão entrar no financeiro, não, é facinho, é tranquilo. Só o gestor, tudo que deu ali, você joga na mão do gestor, ele decide. Não é assim, certo? E eu tô falando isso, eu quis trazer esse tópico porque eu já enxerguei e já vi muitas pessoas, inclusive, falarem isso, né? De diversas empresas, né, que eu já acompanhei, que eu já fui fazer estágio, na época que eu fui prestar estágio. Nossa senhora, cara, foi tenso. Foi tipo assim, não, vamos fazer isso daí, depois o gestor, a gente joga na mão dele o pepino, ele que resolva, eu não tô ganhando pra isso,
Mas não, cara, analista, supervisor, coordenador também influenciam no processo de tomada de decisão. E isso eu menciono que a gente não vai pegar o pepino ali inteiro e vai ter que ir resolvendo. Vai pegar o abacaxi inteiro e vai ter que resolver. Não, geralmente é conforme essa escadinha aí. Eu trouxe até essa escadinha aqui para poder mostrar para vocês de forma mais intuitiva como que é o processo de tomada de decisão. Geralmente as decisões mais simples vão ficando ali na parte dos analistas. Geralmente assistente auxiliar não toma muita decisão, né? Vai variar de empresa para empresa, mas a partir dos analistas vão tomar decisões mais simples. Com base nessas decisões vão ser passadas de uma forma ali um pouco mais reduzida o cenário para o supervisor. O supervisor vai avaliar todo o caso, vai enxugar mais um pouco as questões com base numa análise, passar para o coordenador e assim sucessivamente até chegar entre gestão e diretoria para tomar uma decisão final, né, digamos assim, o mais assertiva possível. E aí tem ali todo o processo ali de organograma para vocês se embasarem. O que eu falo para vocês é a importância da análise crítica antes da tomada de decisão. Isso, eu digo que assim, você tem que analisar tudo, todos os pontos. Se você vai tomar uma decisão, você pega o máximo de dados ali, analisa o máximo de relatórios que você puder, para poder evitar erros, reduzir riscos e garantir decisões financeiras mais seguras e estratégicas. Isso eu falo porque a depender do tipo de decisão que você toma, cara, vai dar uma merda, né? Então é muito bom você fazer uma análise bem crítica, uma análise, digamos que análise analítica, né? Aquele termo ali duplicado, né? Aquela análise analítica mesmo, que é a análise da análise, para que você venha tomar uma decisão bem tranquila e passar uma coisa ali para o seu chefe, né? Já assim, opa, tomei uma decisão bem interessante aqui, olha só. Te dá uma bagagem, né? Isso facilita até mais, né? Falando um pouco a mais aqui, isso facilita até você ser promovido no futuro. Então, muito interessante você reavaliar a sua análise que você fez antes de repassar. Bom, mas esse foi o vídeo então. Se você gostou, peço muito seu like, se inscreva no canal. E se você tem algum conteúdo que eu não esclareci aqui, tem algum outro tipo de dúvida, comenta aqui embaixo. Sua opinião é muito importante, eu vou ficar muito feliz tanto de ler quanto responder e quem sabe trazer um conteúdo a respeito dela. Pois bem, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, te encontro no próximo vídeo. Fui!